Eu sou Antônio Carvalho da Paixão, nascido na cidade de Campo do Brito, em Sergipe, no dia 10 de junho de 1949. Filho de Francisco Vieira da Paixão, ex-ator, depois fiscal de renda e também político, deputado estadual por algumas legislaturas, e Josefina Carvalho da Paixão, que nós completamos, ela completou 100 anos, nasceu no mesmo dia. Então, em Campo do Brito, passei meus primeiros 5 anos de idade, logicamente com as brincadeiras da época. Após, passei para a Estância, meu pai foi transferido, então fui para a Estância, onde iniciei os estudos, na escola do professor Zezinho Cardoso. Depois de Estância, nós viemos para Aracaju, e aí fui para o Colégio Jacos de Figueiredo, onde fiz o primário e o ginásio, com os professores Judite e Benedito Oliveira. Uma escola típica da época em que nos obrigávamos a fazer formar no início das aulas, e aí depois de uma palestra do dia, nós iríamos para a nossa sala de aula. Tivemos grandes professores lá no ginásio e no primário do Colégio Jacos Figueiredo. Após o período do ginásio, fiz a opção pelo científico, porque naquela época eu pensava em fazer educação física, porque eu era esportista, gostava muito de jogar e pensava em educação física. Então fui para o Colégio Ateneu Sergipense, com renovados professores lá, eram catedráticos daquela época, e lá tive a felicidade também de iniciar mais amadoramente, como podia dizer profissionalmente, a parte esportiva, jogando basquete, voleibol, e me destacando junto com os colegas, principalmente naqueles chamados Jogos da Primavera. E devido a isso, eu comecei, mesmo como estudante ainda do ginásio, do científico, comecei a treinar as equipes inferiores, categoria A, do feminino e do masculino do basquete, seriam aquelas estudantes de até 15 anos de idade. Olha, eu sempre tive podemos dizer, uma colaboração muito grande da família, porque sabe que todas essas atividades eram um aprimoramento, era uma capacitação, era uma maneira de vencer. Vencer individualmente e vencer coletivamente, porque na família, quando qualquer um vence uma batalha, essa batalha é de todos, essa vitória é de todos. É por isso que eu não esqueço nunca dos professores que me auxiliaram desde a parte infantil da infância até os professores do pré-vestibular, que foi o chamado famoso curso Beta, professor Fedro, professor Eduardo Garcia, professor Caetano Quaranta e professor Naldo Alencar. Não podemos esquecer nunca da professora Judite lá no ginásio, não posso esquecer da professora Ivone Mendonça, de português, professor Jugurta Franco, do latim, professor Franklin, do inglês, e sem falar dos professores do Ateneu muito conhecidos, Tétsi Nuna, Aldeci Figueiredo, Glorita, professora Glorita, professor Leão Magno Brasil. Então, são pessoas que fizeram com que a minha vitória começou lá na escolinha do professor Zezinho Cardoso e concluiu após muitos anos com a minha aposentadoria. Após esse período do científico foi quando veio a ideia de fazer medicina, porque inclusive eu comecei a trabalhar na parte de educação física, e as aulas de educação física eu tinha que dar aula às 5, 6 horas da manhã, e eu ficava muito puxado. E me comecei pelo incentivo também de colegas que iam fazer, inclusive meu primo, o saudoso Roberto Paixão, me incentivando a gente fazer a medicina. Então, parti para fazer a medicina na Universidade de Sergipe, no caso era a Faculdade de Medicina, Ciências Médicas, e esse vestibular, ele tinha uma fase inicial, que era eliminatória, nós fizemos no ginásio Charles Moritz, que era redação e poucas perguntas de física, química e biologia. E sendo eliminatória, a partir daí nós enfrentaríamos as provas classificatórias.
E o interessante é que nós deslocávamos para a Faculdade de Medicina, que nessa época já estava no Hospital de Cirurgia, e lá no mural nós procurávamos o nome se tinha sido aprovado ou não. E para diminuir o desespero, a classificação não era por nota, era por ordem alfabética. Então a gente saía correndo, se tivesse a letra A, não tivesse nosso nome, poderia sair porque não ia aparecer mais. Então no primeiro ano eu perdi o vestibular, passei no segundo ano, e nesse segundo ano, na eliminatória, só ficaram 28 alunos. Então a congregação se reuniu e decidiu que não precisaríamos mais fazer as outras provas, já que tínhamos 30 vagas. É bom ressaltar que durante todo o curso de medicina, eu continuei como professor de educação física do Colégio Ateneu. E para isso, para continuar como professor, eu tive que fazer 2 cursos de capacitação que falavam, na época, que era capacitação precária, para poder exercer a profissão, já que aqui não tinha faculdade de educação física e o número de docentes de educação física de nível superior era insuficiente. Então eu continuei durante todo o curso médico sendo professor de educação física do Colégio Ateneu e também treinava uma equipe do Instituto de Educação Rui Barbosa, que era a escola normal. Então iniciei o curso de medicina lá no Hospital de Cirurgia e de importante que eu destaco, apesar das grandes dificuldades que a gente tinha, a diferença entre o ensino de científico e o ensino universitário, era principalmente na disciplina de anatomia, porque eu tinha um receio e um medo muito grande de trabalhar com cadáver. E tinha o seu Chico, que tomava conta do laboratório, Dr. Oswaldo Leite, que nos tranquilizava bastante e inclusive nos acompanhava quando nós queríamos estudar fora da hora da aula, até da noite. Então essa foi uma dificuldade que nós encontramos, principalmente eu encontrei. E já querendo iniciar pelo estímulo dos professores, Alexandre Menezes Neto, Clevon Sócio Pereira de Aguiar, Dr. Raimundo Araújo e a professora Naide me incentivaram a fazer concurso de monitor. Então eu passei a ser monitor juntamente com Roberto Paixão de parasitologia e microbiologia. Inclusive nós fizemos um resumo do livro padronizado que era Samuel Pessoa e fizemos o Pessoinha, que era uma apostila que foi utilizada durante muitos anos por outros colegas que faziam medicina. E nós participávamos ativamente das atividades práticas. Eu, principalmente na microbiologia, e Roberto na parasitologia. Terminado o ciclo básico, nós passamos então ao ciclo profissionalizante. Quando nós chegamos no hospital, trabalhando com propedêutica principalmente, nós vimos que não era mais possível ficar trabalhando no básico, dando as aulas práticas de microbiologia e continuar no meu curso médico. Então, deixei, mas aí me candidatei a fazer a monitoria de epidemiologia, que era a introdução à higiene e medicina preventiva, que tinha o Dr. Walter Cardoso como o meu orientador. E foi aí que começou a surgir em mim a ideia de sempre pensar e trabalhar com saúde pública. Inicialmente pensando na saúde pública. Após a monitoria de epidemiologia, eu fui para a monitoria de pediatria até o tempo da minha formatura. Eu gostaria de destacar aqui os docentes, mesmo que eu possa esquecer de alguns, todos são extremamente importantes, mas a Budi e a Luiz Andrade na propedêutica, Júlio Flávio, Ayrton Teles, professor Gilton Rezende, professor Fernando Macedo, professora Zumira, na área da clínica médica, professor Tarcísio Carneiro Leão, na neurologia, que era um gentleman. A aparência dele, quando chegava na sala, parecia um astro de cinema. Um super competente, apesar do grande medo que a gente tinha da disciplina, nós conseguimos chegar contente, apesar de muito esforço que eu tive para conseguir passar na neurologia.
Então, nós tivemos na clínica cirúrgica professor Bragança, professor Fernando Filizola, professor Fernando Sampaio, professor Genal Gonçalves, doutor Antônio Leite Cruz, pessoas que muito contribuíram para a nossa formação. Na psiquiatria, o professor Ercílio, na psicologia, o professor Garcia Moreno. E na época da psiquiatria, nós tínhamos muito medo, naquela época, de trabalhar com saúde mental. E as aulas eram no Adalto Botelho, numa sala que tinha de reuniões. Vocês calculem como era o receio de alguns colegas para estarem frequentando rotineiramente o Hospital Adalto Botelho. Mas, graças a Deus, todos conseguiram sobreviver ao susto e ao medo que tinham de frequentar aquela unidade. Naquela época, no nosso curso de medicina, nós faríamos nos primeiros 6 meses do internato, do doutorado, como a gente falava, doutorando, nós éramos doutorandos, nós fazíamos nas 4 grandes áreas: pediatria, obstetrícia, clínica médica e clínica cirúrgica. E os últimos 6 meses nos permitia fazer em outra instituição. Então nós já poderíamos escolher uma área ou até uma sub-área de uma especialidade, por exemplo. Nesse caso, eu escolhi fazer a pediatria e fui selecionado para frequentar os 6 meses do optativo na Policlínica de Botafogo, sob a supervisão do professor Álvaro Aguiar. Então, concluído o ensino, o curso médico no ano de 1973. Então, entrei em 68 e concluí em 1973. Para a pediatria, eu acredito que eu comecei a me interessar porque eu comecei a frequentar o pavilhão infantil do Hospital Santa Isabel, porque eu tinha um tio, Paulo Freire de Carvalho, que era professor, e uma tia, Jaci Meirelles de Carvalho, que não era professora, mas também era pediatra e trabalhava na medicina preventiva, clínica infantil de medicina preventiva. E eu comecei a frequentar, gostei, e passei então a ser orientado por professor Paulo Freire, Ida Gurgel e José Machado de Souza. Com a conclusão do curso médico, eu tive que deixar de ser professor e, na oportunidade, então, fui convidado para transformar meu contrato de professor de educação física para médico. Então, lógico que recém-formado, foi um convite espetacular, aceitei de imediato e fui lotado na maternidade Décio Falcão Batista. Então, comecei minhas atividades na maternidade Décio Falcão Batista. Posteriormente, ainda sem estar na universidade, o professor Dr. Todd era o diretor do SANDU, Serviço de Assistência Médica Domiciliar de Urgência, e me convidou se eu não queria ficar como plantonista substituto. Então, nas férias dos colegas, eu entraria na urgência. E, logicamente, eu comecei a frequentar e a trabalhar no Serviço de Assistência Médica Domiciliar de Urgência, fazendo a parte de urgência clínica geral. E a pediatria apenas na clínica privada e na maternidade Décio Falcão. Depois teve o concurso do INAMPS, Instituto Nacional da Assistência Médica e da Previdência Social, o antigo INAMPS, e fui aprovado para a pediatria. Então assumi o cargo de pediatra e passei a fazer as atividades como pediatra no Centro de Saúde da Rua de Bahia. Já em 76, fiz um concurso para a universidade, aí começa a minha história na universidade, e fui aprovado na disciplina de Introdução à Higiene, Medicina Preventiva e do Trabalho. Era uma disciplina optativa para o curso médico e obrigatória para o curso de Educação Física. Depois de um certo tempo, com a reformulação do currículo de Educação Física e da Medicina, eu passei a fazer parte da disciplina de Pediatria Preventiva, que aí passou a ser obrigatória para os cursos, para o curso médico, para todos os alunos do curso médico. E na outra reforma, passei então para Pediatria 1, Pediatria 2, Internato de Pediatria, que foi até os
atualmente, antes dessa última reforma, eu passei para a disciplina de pediatria. Em termos de atividade como docente, eu participei de algumas atividades importantes relacionadas com a Organização Mundial de Saúde, Pan-Americana da Saúde e o Ministério da Saúde, que foi quando da implantação da estratégia da atenção integrada às doenças prevalentes na infância. Essa estratégia eu participei do primeiro curso nacional como facilitador, e a partir daí eu participei de curso em quase todos os estados brasileiros, capacitando as equipes. Diante dessa participação efetiva da Universidade Federal de Sergipe no meu nome, eu fui convidado para que eu fizesse uma adaptação desse material para o ensino médico. E eu fiz então a YDP para o ensino médico, adaptação patrocinada pela Organização Pan-Americana da Saúde, contando com a colaboração do Dr. João Amaral, da Universidade Federal do Ceará. E esse material nós divulgamos e fizemos curso em várias universidades, Universidade de São Paulo, Federal do Rio de Janeiro, Pará, Pernambuco, Paraíba, Alagoas, Bahia, fazendo e divulgando essa estratégia junto no curso médico. Quer dizer, foi uma coisa feita por Sergipe, pela Universidade Federal de Sergipe, implantada inicialmente aqui, que nós fizemos, era a primeira semana do curso do internato de pediatria, era esse curso, que era um curso intensivo de 40 horas, fizemos 30 cursos, então foi reconhecido e padronizado pela Organização Pan-Americana da Saúde. O seguidor, nessa época que nós fizemos a universidade, a faculdade de medicina, como eu, que era no hospital de cirurgia, nós vivíamos no hospital. Então era fácil, todas as atividades eram no próprio hospital, então facilmente a gente poderia seguir um professor durante todo o tempo. Então nós fazíamos estágio voluntário no pronto-socorro, seguindo alguns colegas, fazíamos estágio em qualquer área da maternidade, do hospital de cirurgia, então ficava muito mais fácil a gente ter os seguidores. Então, não, na verdade, assim não posso especificar. Orientados eu tive vários, mas seguidores, como eu fui seguidor de alguns colegas, de alguns professores, não. E a coisa importante de você fazer a pediatria, ser professor, que eu até posso dizer, eu não tive seguidores, agora eu tenho inúmeros colegas do departamento que foram ex-alunos. Não só do curso de medicina, temos ex-alunos, como no curso de educação física também tenho ex-alunos meus. 10 anos depois de formado, estimulado pelo professor saudoso e querido professor Antônio Fernando Dantas Mainar, para fazer pós-graduação na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Um grande desafio, principalmente porque eu já estava na experiência, me achava experiente na parte de docência, de ensino, mas não de pesquisa. Então seria uma dificuldade muito grande que eu achava que iria sentir, iniciar nesse novo campo de pesquisa. Mas, felizmente, consegui colegas especiais e espetaculares de outras universidades brasileiras, que foram colegas de pós-graduação, sob a supervisão do professor Arthur Lopes Gonçalves, tanto no mestrado como no doutorado. Consegui concluir o mestrado, fui em 84 para o Ribeirão Preto, concluí o mestrado em 85, iniciei no mesmo momento os créditos do doutorado e defendi a tese de doutorado em 88. E nessa época de pós-graduação eu consegui fazer um estágio de 1 ano na área específica de neonatologia, que é o que eu queria, já que eu trabalhava na UDET com isso já. E passei então a fazer parte diretamente na disciplina de pediatria, mas já assumindo a parte de alojamento conjunto, cuidados intermediários da graduação da nossa universidade. Não, eu só fiz o estágio no final do curso 6 meses, lá na Policlínica de Botafogo, não fiz a residência, naquela época era pouco serviço de residência, era difícil fazer a residência, eu precisava começar a trabalhar. Eu fiz um estágio voluntário numa clínica infantil de medicina preventiva que tinha na Rua Santa Amaro, número 5, que era dos meus tios, Paulo Freire de Carvalho e Jaci Meirelles de Carvalho, tinha Zé Augusto Lisboa, tinha outros profissionais. Então eu fiz um estágio lá de 1 ano, mas residência médica oficial não.
nesse caminhar, consegui participar também, achei que devia participar de algumas coisas administrativas da nossa universidade. Então, nessa participação na administração, iniciou quando a professora Ângela Maria Silva foi chefe do departamento e me convidou para ser subchefe. Na oportunidade, aceitei por causa do convite que não poderia dizer não à querida colega. E por coisas do destino, ela deixa a chefia do departamento antes da conclusão do mandato para assumir a direção geral do Hospital Universitário. Olhe, passei a ser chefe do departamento. Trabalhar e tomar conta de colega não é nada fácil. E me adaptei bem, com a colaboração muito grande dos colegas. Então, posteriormente, fui eleito e reeleito na chefia do departamento. Eu gostaria de destacar nessa parte do departamento, porque na época nós tínhamos uma dificuldade imensa, a Ângela passou por isso, os outros chefes do departamento também. Eu cheguei a ter 42 professores substitutos. E esses professores substitutos, abnegados, vinham por colaboração, a remuneração não existia, era mínima. Nós ficávamos procurando quais os colegas que estavam chegando de residência para ser substituto ou voluntário. Então nós chegamos a ter esse número, era um trabalho imenso. Mas para vocês terem a ideia da grande importância desses substitutos e voluntários, nós tivemos substituto e voluntário não só homenageado pelas turmas, mas paraninfos em nome de turma. Então, você vê a importância que esses professores tiveram. E nesta época do departamento, que eu estava como chefe, surgiu o programa de reunificação, reestruturação das universidades brasileiras. Foi um programa para reestruturar e expandir. E aí foi quando surgiu a figura do professor equivalente, que o Ministério da Educação criou. Professor equivalente, ou seja, um professor de dedicação exclusiva, quantos alunos ele deve orientar, ou seja, quantos alunos devem ter para um professor equivalente, dedicação exclusiva. E no curso de medicina nós vimos que eram 6 alunos, então um professor para 6 alunos. Então esse professor equivalente varia dependendo do curso, tem cursos que são 12, tem cursos que são 20, e assim sucessivamente. Com essa reunificação, o Ministério da Educação começou a ceder vagas de professores, de docentes para as instituições, inclusive para a Universidade Federal. E foi na gestão do professor Josué Mudacho do Passo Sobrinho, que democraticamente, baseado no professor equivalente, ele convocava uma reunião nos conselhos superiores, junto com os chefes de todos os departamentos da instituição, e definia, pelo professor equivalente e pelo número de alunos, quantos docentes deveriam ser para cada departamento. Logicamente, começou a fazer essas divisões e eu fiz fazer valer ao professor Josué e à administração central da universidade que era muito difícil nós conseguirmos professores de dedicação exclusiva para toda a disciplina do departamento de medicina. E existia uma fórmula que quando você não pudesse fazer isso, tinha que justificar, o conselho retificar, e eu poderia trocar, por exemplo, um professor de dedicação exclusiva por 2 de 20 horas, ou 2 de dedicação exclusiva por 3 de 40 horas. Fiz essa proposta, o professor Josué e a administração aprovaram, e nós realizamos concursos para todas as áreas. E isso foi extremamente importante, porque tinha prazo para preencher as vagas. No outro ano vem mais vagas. Na segunda vez, quando veio vaga, nós já tínhamos concursados. Então já aproveitamos todos aqueles que tinham sido concursados. Chegou ao ponto de que, como nós realizamos concurso todos os anos, com a colaboração dos colegas, inclusive da Universidade Federal da Paraíba, porque não tinham recurso suficiente para estar trazendo professorado de longe, então nós fizemos um acordo com os colegas da Bahia, e nós íamos para a Bahia e eles iam para Sergipe. E conseguimos fazer todos esses concursos. Chegou um momento, uma época até, em 2 oportunidades, que a reitoria ligou: Paixão, você tem concursado, porque nós vamos perder uma vaga. Eu digo: eu tenho. Agora eu preciso de 2 de 20 horas. Ele disse: não tem problema, eu vou transformar em 2 de 20 horas, mande um nome. Então, nós conseguimos, por incrível que pareça, todos os profissionais que participaram dos concursos do Departamento de Medicina, aprovados,
foram chamados e assumiram. Então eu acho que foi uma coisa espetacular para o curso de medicina, que nós saímos de 40 professores efetivos para 86 professores efetivos. E espero que a gente consiga chegar no 100, que na filosofia do professor equivalente, que é 600 alunos, então temos 100 professores para fazer a medicina. E na universidade eu fui diretor-geral de saúde, na administração do professor Zé Lima, quando o diretor era o saudoso professor Calumbi, e fui diretor da maternidade Décio Falcão, na administração do professor Luiz Hermínio. Na oportunidade, nós conseguimos que, na época que eu fui diretor de saúde da Secretaria de Estado da Saúde com o professor Gilton Rezende, nós conseguimos fazer com que a maternidade Décio passasse a ser hospital maternidade escola. E essa maternidade escola, então, passou a ser administrada pela universidade. E eu tive a sorte de, posteriormente, passar a dirigir aquela maternidade que o professor Gilton conseguiu fazer com que ela se transformasse em maternidade escola, que era um sonho da universidade. Fruto desse trabalho que a gente realizou aqui na universidade, fomos convidados também para fazer algumas ações a âmbito internacional. Então, através da OMS e OPS, fui em duas oportunidades para São Tomé e Príncipe, para fazer a sensibilização, adaptação e capacitação das equipes em São Tomé e Príncipe, na África. Fui a Moçambique. Em Moçambique, fui para fazer a adaptação do material para agentes comunitários. Para fazer essas adaptações, é lógico que a gente tem que conhecer em loco a realidade epidemiológica local, os insumos existentes, quais as facilidades dos profissionais. Fui a Portugal, mas em Portugal já foi para apresentar a estratégia a nível hospitalar, porque na estratégia tem a parte inicial é você afastar a possibilidade de um caso grave que precisa ser referido. Então, em Portugal foi justamente para apresentar essa estratégia. Fui também em Buenos Aires, na Argentina, para a sensibilização e adaptação do material para a Argentina. Então, essas atividades foram em consoante com a Organização Mundial da Saúde e a Organização Pan-Americana da Saúde. É lógico que isso, para mim, foi muito importante, porque a primeira coisa que eu sempre fiz era que a Universidade Federal de Sergipe estava participando ativamente. E essas ações sempre teve o nome da Universidade Federal de Sergipe na frente, que eu tenho orgulho de ser da Universidade Federal. Eu acho que o mínimo que eu poderia fazer era, já que estudei, podemos dizer, sem pagar, de graça, né? Gratuito, ensino gratuito, embora nos 2 primeiros anos nós pagávamos uma quantia simbólica de um salário mínimo. Quem podia pagar? Era feita uma entrevista, e nessa entrevista a pessoa podia pagar ou não. Então foi ensino totalmente gratuito. Então é a participação que eu poderia fazer para a nossa querida Universidade Federal de Sergipe. Bem, a aposentadoria, na verdade, ela veio, podemos dizer, precoce, entre aspas, após 46 anos de professor. Precoce porque eu imaginava fazer a minha aposentadoria na expulsória, com 75 anos. Mas veio a pandemia, 2 anos de pandemia, eu não me adaptei a esse ensino à distância, achei que estava sobrecarregando os colegas, não me senti bem em estar sobrecarregando os colegas. Então, como eu passei 2 anos afastado, porque a docência para mim é o estímulo do dia a dia do estudante, de me obrigar a estudar cada vez mais, porque a globalização, eles têm acesso muito mais rápido à informação do que eu não tenho tanto acesso, nem tanta facilidade em pesquisar na internet como os alunos agora têm. Toda a primeira aula para mim é sempre uma dificuldade, é como se fosse a primeira aula quando eu fiz o concurso, porque eu tenho que ver como é que eu vou enfrentar aquela turma. Então, para mim foi muito traumatizante esse afastamento com a pandemia. Como eu consegui me acostumar, voltei após a pandemia com a turma reduzida, mantendo a mesma filosofia de ensino, mas já me preparando que eu precisaria
deixar, porque eu não sabia quanto tempo essa pandemia iria durar, quanto tempo ia durar essas restrições. Então eu vi que era o momento de partir para a aposentadoria. E fiz essa aposentadoria e tenho sempre um lema com os meus estudantes. Eu acho que isso todos que passaram por mim devem lembrar que eu tive um ensinamento de como tratar o ensino, como tratar o colega, o estudante, que eu sempre trato como colega, porque é estudante, mas vai ser um futuro colega. E eu tive no professor Zé Augusto um ensinamento, que eu levei até o último dia da última aula. Se fizer uma pesquisa com os últimos alunos, 6 alunos que eu dei a aula, eu fazia obrigatoriamente, mesmo no alojamento conjunto, eles tinham que fazer uma anamnese importante da mãe, evolução do parto. Baseado nessa anamnese e nessa evolução, eles tinham que dizer quais as hipóteses que poderiam encontrar no exame do recém-nascido. Ao examinar o recém-nascido, o que é que ele deveria procurar com maior atenção? Baseado nisso, quais os cuidados que deveriam ser feitos ao recém-nascido? E se precisasse de algum exame, quais os exames que comprovariam aquela hipótese? Então, sempre pensando na relação médico-paciente, sempre pensando que eu estou vendo não é a doença do paciente, eu quero analisar o paciente que está doente. E nunca colocar a tecnologia na frente do exame clínico. Bem, a grande preocupação na medicina, ela teve uma evolução fantástica. Evolução fantástica. Os exames complementares, os exames de imagem mesmo, vieram para revolucionar a assistência médica. O que me preocupa, e eu vejo com muita frequência, é que essa evolução tecnológica está suplantando o cuidado do dia a dia e da relação médico-paciente. Temos situações, eu posso até contar uma situação particular. Eu, bastante conhecido pelo tempo que eu tenho de docência, pelo tempo que eu assumi várias funções, fui fazer um exame de teste de esforço. Não foi em nenhuma instituição sergipana, por favor, para não ficarem pensando. O colega colocou os eletrodos e mandou eu começar a fazer o exame. Em nenhum momento, ele ficou olhando ou perguntando sobre o que a atividade, o que eu iria fazer. Então, era só, quando você achar que tem que parar, diga que eu paro. Eu acho que se fez isso comigo, e sabendo que eu era médico, porque estava identificado como médico, eu acho que isso para mim foi uma coisa assim que eu nunca imaginei. E tenho exemplos também de colegas de família que foram para alguns colegas, senta, pergunta qual é a queixa e faz uma bateria de exames inacreditável. Quando retornam, não tratam o paciente, não tratam o doente, tratam os exames. Então, o meu medo, eu acho que é esse, mas eu acredito que a filosofia dos docentes do nosso departamento tem reforçado bastante a grande importância dessa relação médico-paciente e da humanização do atendimento. Eu não me esqueço do professor Oswaldo Leite, que ele foi professor nosso de anatomia e foi meu chefe no INAMPS, quando eu trabalhava no INAMPS, na assistência médica. Ele dizia: Paixão, meu filho, o médico é uma profissão que qualquer pessoa chega aqui e lhe conta o que está... Vamos dizer assim, se descobre. Lhe conta segredos que você não imagina. Então, só o simples ouvir, você, na maioria das vezes, você está tratando essa pessoa. Então, nunca perca a paciência. Porque a gente geralmente dizia: professor, mas eu como pediatra, às vezes chega uma mãe com um menino e traz 4. Aí diz: eu trouxe esse aqui, mas não consegui ficha para os outros 4. Aí o professor Oswaldo dizia: meu filho, você está começando agora. Ouça, porque talvez um daqueles outros 4 tenha um problema mais grave do que aquele que tem a consulta marcada. Então, eu acho que nós vamos conseguir, com o tempo, vencer também
esse avanço tecnológico não diminua a tecnologia, precisamos aumentar, mas precisamos que tenhamos um cuidado maior com o nosso paciente. Eu acho que a medicina, eu poderia resumir em uma única frase. É a profissão que vive e sobrevive cuidando das pessoas. E para isso você tem que cuidar muito bem, não pensando apenas em questões financeiras, mas é a profissão que vive e sobrevive cuidando das pessoas. Bem, a mensagem principal que eu gostaria de mandar para os estudantes que estão começando é que eles sempre pensassem na pessoa humana, principalmente. Ou seja, eles têm que visar um conhecimento geral, pensando no bem-estar da pessoa, sempre tendo uma atenção redobrada, trabalhando sempre com honestidade e com ética. E, logicamente, seguindo aquela orientação de que visando a cura, mas pensando no global. Não é apenas se chega uma criança com tosse, não é tratar a tosse da criança, mas a criança que está com tosse. É isso que eu penso, que eles têm que estar com os pés no chão e aproveitando os avanços tecnológicos e os grandes avanços tecnológicos, essa facilidade de pesquisa, de periódicos e tudo, o medo atual e o que eu sempre digo para esses estudantes novos, evitem ser imprudentes e negligentes, porque o indivíduo que é imprudente, ele tem muito mais risco do que aquele que é incompetente. A mensagem final que eu gostaria de destacar é que eu sempre dediquei a minha vida para a pediatria, pensando no público maior, que são as crianças. E baseado nisso, eu tive a oportunidade de fazer, não é me vangloriando, algumas ações pensando na criança, que foi justamente a ampliação do teste do pezinho, que antigamente só eram 2 unidades por mês para o estado de Sergipe, e contando com a colaboração do professor Roberto Ramalho, que foi nosso representante da Secretaria da Saúde, e com a equipe de endocrinologia do Laboratório do Hospital Universitário, conseguimos transformar o Hospital Universitário em referência estadual e universalizar o teste do pezinho. A outra atividade foi implantar nas maternidades públicas e privadas na época no estado as primeiras vacinas, PCG e hepatite B, e o incentivo ao aleitamento materno na hora que entregava o cartão da criança. Também nessa mesma oportunidade nós identificamos recém-nascidos de risco trabalhando nessas maternidades e fazíamos 2 cartões de criança. Um entregava a mãe e o outro cartão da criança botava uma carinha bonitinha de uma criança amarelada no cartão. E esse cartão era entregue à enfermeira supervisora do Programa de Agente Comunitário e Programa de Saúde e Família daquele município de risco para a sobrevivência infantil. Então essa criança era seguida durante 1 ano, acompanhada no seu crescimento, seu desenvolvimento, vacinação, tinha preferência quando chegava em qualquer unidade com esse cartão com a carinha amarela, de uma criancinha amarela, fizeram durante o 1º ano. Fizemos também uma ação, um censo de acuidade visual para todos os estudantes de 7 a 14 anos das escolas públicas do estado de Sergipe, foram 60 mil. Encontramos uma deficiência de acuidade visual importantíssima, as crianças recebiam óculos, faziam tratamento cirúrgico se foi necessário, e deixamos uma referência para que fosse continuado essa atividade, não mais em todas, já que tínhamos feito em todas as crianças. A partir dali, a partir da criança que entrasse no 1º ano de escola fundamental, fizesse o teste de acuidade visual. Mas, infelizmente, isso foi completamente abandonado.